E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula nossa de integração, continuando nossos estudos de integral definida, ainda abordando uma aplicação inicial de áreas, uma aplicação apenas cartesiana de áreas. Futuramente vamos ver outras aplicações de áreas, outras aplicações para integral definida. Mas se liga, para a nossa aula agora eu trouxe um problema e a aula posterior findaremos com outro problema. Vou não optar nesse momento pela tecnologia GeoGebra. Eu farei tudo aqui no quadro, tá bom? Mas deixo indicado, caso se sintam confortáveis em verificar a curva, caso tenham dificuldade aqui em observar a curva, utilizem sim essa tecnologia para o trabalho no registro gráfico, beleza? Mas na nossa aula de hoje eu não irei ao GeoGebra, ok? Se liga. Calcule a área da região do plano limitada pela curva x mais y ao quadrado mais 1 pela reta tangente a essa curva no ponto A de coordenadas menos 5 e menos 2 e pelo eixo x. Qual é a primeira coisa que devemos fazer nessa questão, meu povo? Fazer o esboço gráfico, até porque temos que verificar qual o comportamento dessa área no plano cartesiano, para daí utilizarmos uma possibilidade de integração, tá? Definida, e encontrar a tal área procurada, a tal área que eu desejo. Então se liga, primeira coisa, essa curva nada mais é do que a equação, essa equação do que, nada mais representa do que uma parábola, tá bom? Uma parábola que se encontra com concavidade no eixo das abscissas, tá? E concavidade no eixo das abscissas para a esquerda. Como assim, Celso? Olha só, existem formatos lá da geometria analítica, mas apenas observando isso aqui, qual é o formato usual lá no ensino médio da parábola? Geralmente a gente vê o x ao quadrado e o y isolado. Aqui podemos fazer o contrário. Se isolarmos o x, temos menos y ao quadrado menos 1. É o mesmo funcionamento de ter y igual a menos x quadrado menos 1. Se tivéssemos menos x quadrado menos 1, ao construir a parábola, teríamos uma concavidade para baixo. Porém, e se eu pensar nessa parábola, eu vou pensar nela, eu terei algo desse tipo. Vou colocar aqui o plano cartesiano, eixo y, eixo x. É uma parábola que se encontra no eixo x, se eu fizer esse isolamento, interceptando o eixo x em menos 1 e côncava, não vou botar o menos 1 agora não, e côncava para baixo, tá? Para baixo em relação ao eixo x, o que significa estar para a esquerda. Se fosse positivo aqui, viria para a direita, tudo bem? Verifiquem também formatos da geometria analítica associados a esses. Y menos y0 igual ao quadrado igual a 4p x menos x0, ou o contrário, x menos x0 ao quadrado igual a 4p y menos y0. Em ambos os casos aqui, o vértice será dado por x0 e y0. Esse é o formato da geometria analítica, tá bom? Então, nesse caso aqui, a parábola possui eixo focal, que é o que contém o foco. Eu tenho essa parábola. A parábola aqui será desenhada desse jeito. O foco, bem mal desenhado, mas enfim. Utilizem o GeoGebra, tá? Para poder desenhar melhor.
Eu tenho um foco. O foco da parábola ficaria em algum local aqui. Eu não vou estabelecer o foco, porque eu só quero saber o vértice, que é esse momento aqui de mudança de comportamento. Tudo bem? Então, esse vértice, ele tem coordenadas x0 e y0. Nesse caso, que é o vértice da minha parábola, olha só, se eu puser o y ao quadrado, vou botar nesse formato, se eu puser o y ao quadrado desse lado, vou escrever, deixa eu ver, vou escrever aqui. Se eu puser o y ao quadrado desse lado, eu terei menos x menos 1, que é a mesma coisa que escrever y ao quadrado menos, em evidência, x mais 1, tá? E com isso, o meu y0 vale 0, nesse exemplo, e o meu x0 vale menos 1, ok? Nesse formato, o meu 4p vale menos 1. Se o valor aqui for negativo, a concavidade, e nesse caso, onde a parábola está com o y elevado ao quadrado, o seu eixo focal é paralelo ao eixo x, ou está no eixo x, nesse caso aí, que o y0 vale 0. Nesse caso, onde a parábola possui a variável ao quadrado sendo x, o eixo focal é paralelo ao eixo y. Essa é a trivial do ensino médio. Não paralelo ao eixo y, mas no próprio eixo y, tá bom? Então, aqui são formatos da geometria analítica. Não temos ainda nossas aulas de geometria analítica no canal, mas eu sugiro que vocês pesquisem sobre esses formatos de parábola da geometria analítica e utilizem o GeoGebra para jogar esse tipo de equação. Quando jogarem no GeoGebra, esse y0 pode ser trocado por um k, aqui pode ser trocado por um m, por exemplo. E aí as coordenadas seriam m e k. A mesma coisa aqui embaixo. Quando jogarem no GeoGebra assim, aparecerão controles deslizantes. E vocês poderão perceber o comportamento dessa equação, que é um comportamento parabólico, ora para a esquerda, ora para a direita. Será para a esquerda quando esse valor for um valor negativo, será para a direita quando esse valor for um valor positivo. Da mesma forma, se você escrever essa equação no GeoGebra, faça isso para verificar. Hora dessa faremos em conjunto, mas pode adiantar, né, pela curiosidade, fazendo você mesmo no GeoGebra. X menos um k, um k não, um m, né, eu estou chamando de m, um m ao quadrado, x menos um m ao quadrado, 4p, y menos um k, não está ao quadrado. Se você jogar esse tipo aqui, essa versão da equação, vocês irão encontrar parábolas côncavas, ora para cima, se aqui for positivo, ora para baixo, se aqui for negativo, tá? Mas enfim, então, aqui eu escrevi a minha equação desse jeito. Identifiquei o vértice que tem equação, ou que tem ponto menos 1 para x, que aqui é mais 1, ó, pela equação é menos x0, como deu mais 1, é menos 1, tá, o jogo do sinal, e 0 para y, porque tem y só ao quadrado, então significa que o menos o y0, perdão, o y0 quem é? 0, porque menos 0 não precisa estar explicitado, tudo bem? Ou simplesmente você deixa nesse formato e já observa direto. Enfim, falando nas possibilidades da parábola, eu a construí. Aqui é menos 1. Pronto. Aqui é o ponto 0, menos 1 e 0. Beleza? Ok. Fiz o esboço da parábola e vou seguir para agora determinar a equação da reta tangente a essa curva no ponto menos 5 e menos 2. A essa curva, tá? Significa que eu tenho aqui um menos 5, eu vou tentar colocar distanciamentos menos 2, menos 3, menos 4, menos 5.
eu vou querer isso daqui, menos 1, menos 2. Minha escala não está maravilhosa, mas enfim, tá? Eu vou colocar algo... É porque essa parábola deveria ser mais fechada, penso eu. Ela deve passar pelo ponto menos 5, menos 2. Inclusive, se você jogar esse ponto, vai satisfazer a curva. Repare, menos 5, menos 2 ao quadrado, 4, 4 mais 1, 5. Menos 5 mais 5, 0. É um ponto da curva. Então, a parábola passa por esse ponto. Já vou desenhar ela passando por esse ponto. Então, é algo mais fechadinho aqui, porque ela é simétrica. Melhorar. Pronto. A parábola ela tem mais ou menos esse comportamento. Pronto. Menos 2. 0. Ok. Agora eu tenho que encontrar a equação da reta tangente, que é exatamente tangente nesse ponto. Ok? Enfim, falando em equação de reta tangente, automaticamente eu lembro do estudo de derivadas, de coeficiente angular da reta tangente. O coeficiente angular da reta tangente no ponto é a derivada naquele ponto. Derivada de quem? Derivada da curva. E aí o que é que eu faço? Vou derivar a curva, ok? Então eu preciso isolar o y e derivar explicitamente a curva? Não. Se eu quiser, eu derivo a curva nesse formato que ela aparece, no formato implícito. Eu não explicitei nenhuma variável. Aqui eu explicitei o x, mas eu não quero derivar em x, eu quero derivar em y. Eu quero fazer um dy dx, tá? Então eu vou considerar a curva no formato implícito e derivar no formato implícito. Tá com dúvida sobre derivada implícita? Vai nas nossas aulinhas de derivada e relembra. Se liga, derivando implicitamente, tá? Eu tenho a curva, derivando em x implicitamente, derivada de x é 1, derivada de 2y em relação a x é 2y vezes y', mais derivada de 1 é 0, igual a 0. Arrumando, o que é que eu tenho? 2y, y' é igual a menos 1, y' então é igual a menos 1 sobre 2y. Se eu reescrever, eu tenho que dy dx, que eu derivei em x, é menos 1 sobre 2y. Essa é a derivada em qualquer ponto dessa curva, tá? Eu derivei implicitamente, derivada implícita, tá? E agora eu quero saber a derivada naquele ponto. Se eu souber a derivada naquele ponto, eu vou ter o coeficiente angular da reta tangente naquele ponto. No ponto de coordenadas menos 5 e menos 2, eu vou ter o seguinte: dy dx valendo, só depende de y, menos 1 sobre 2 vezes menos 2, ou seja, 1 sobre 4. Pronto. Esse é o coeficiente angular da reta tangente. Eu chamaria de um AT, o coeficiente angular da reta tangente. Logo, qual é a cara da reta tangente? Vou usar aquela equação y igual a ax mais b. O meu a da equação seria 1/4 de x mais um b. E como é que eu acho esse b? Novamente, eu atribuo o ponto, porque esse ponto também é um ponto da reta tangente. Tudo bem? Atribuindo o ponto, atribuindo o ponto menos 5 e menos 2. O que é que eu tenho? Menos 2 é igual a menos 5 quartos mais b. Quem é b? Fazendo contas, menos 2 mais 5 quartos, menos 8 menos 3 quartos. Pronto. Então, a reta tangente
Vou botar aqui, tangente tem a equação y igual a 1/4 de x menos 3/4. Essa é a equação da reta tangente. Posso esboçá-la ali, tá? Ela intercepta o eixo x para poder marcar ela aí no gráfico. Ela intercepta o eixo x, onde se eu zerar o y, isso vai dar 3, vai dar em 3. Ela intercepta o eixo x em 3. Façam a conta, estou fazendo a conta aqui verbal, eu estou zerando. Se intercepta o eixo x, eu zero o y. Zerando o y, eu vou achar, resolvendo essa equação do primeiro grau, x igual a 3. Por que eu preciso? Porque eu quero 2 pontos para desenhar a minha reta. Desenho a minha reta. Pronto. Mal desenhado, mas enfim. E tem que desenhar ela desse jeito, por quê? Porque ela é tangente à parábola, ela intercepta a parábola em um ponto. Que ponto? Nesse ponto A, que é o ponto de tangência. Então, recapitulando, eu esbocei a parábola, derivei essa parábola que estava no formato implícito de forma implícita, tá? Derivada implícita, achei a equação da primeira derivada, que pode ser escrita também desse jeito. Nesse ponto, a primeira derivada vale 1/4, que é o coeficiente angular da reta tangente. Montei a cara da reta tangente para encontrar o B da reta tangente. Joguei de novo o ponto, que é um ponto da reta também. Encontrei que esse B vale menos 3/4. E essa é a equação da reta tangente. Estou desenhando a reta tangente no plano cartesiano. Então, ela toca nesse ponto menos 5 e menos 2, porque é tangente nesse ponto, e intercepta o eixo x em 3. Como é que eu descobri isso? Zerei y na equação. Tá? Vamos seguir. Então, eu estou querendo a área da região do plano limitada por essa curva, pela reta tangente a essa curva e pelo eixo x. Então, onde é que está essa área? Está exatamente aqui, ó. É uma área limitada pela curva, pela reta e pelo eixo x. Não poderia ser essa parte, porque essa parte só estaria limitada pela curva e pela reta, e eu não teria fim, sabe? E não teria outra parte para limitar. Se fosse essa, só seria a parábola e o eixo x. Essa é a única área que é limitada pela curva, pela reta e pelo eixo x. Tá? Então, eu estou querendo essa área. Como então eu irei calcular essa área? Será que eu consigo calcular essa área de menos 5 a 3 direto, no intervalo, uma integral que abranja o intervalo de menos 5 a 3 direto? Será? Eu acho que não, porque eu estou observando que nesse momento eu tenho 3 curvas. A curva y igual a 0, que é o eixo x, a curva y ao quadrado igual a isso, que eu posso isolar o y, tá? E a curva onde eu isolo o y, que já está isolado, que é essa reta, tudo bem? Então, eu vou quebrar isso daí, eu vou quebrar isso daqui em duas regiões, porque tem propriedade de integral definida que eu posso fazer de tanto a tanto e somar com a outra região. Por que eu tenho que quebrar em duas regiões? Porque no primeiro momento aqui, nesse primeiro momento de menos 5 até 1, a minha área tem uma limitação de quem? Entre a parábola e a reta. Basta apenas saber quanto vale isso na reta. Se eu jogar menos 1 na reta, quanto valerá isso na reta? Se eu jogar aqui ó, menos 1 na reta, eu vou ter y igual a 1/4 vezes menos 1 menos 3/4. Quanto vai dar isso? Menos 4/4, ou seja, menos 1. Então, é menos 1 aqui. Ótimo. Tudo bem? Só para marcar o pontinho bonitinho. Mas eu nem precisaria saber dele. Eu só vou pegar o intervalo de menos 5 a menos 1 e obter essa área aqui,
que é uma área limitada entre a parábola e a reta, e depois calcular a área de menos 1 até 3, que já é limitado entre o eixo e a reta. Tudo bem? Vamos continuar. Vou apagar esse cálculo aqui para que a gente possa continuar e calcular essas áreas que eu preciso. Então, pessoal, continuando, agora que nós conseguimos fazer o esboço e observar a área a ser calculada, vamos calculá-la utilizando nossa querida integral definida, beleza? Se liga, como acabei de falar, precisamos repartir essa área em duas, porque ora ela se encontra limitada pela parábola e pela reta, ora apenas pela reta e pelo eixo x. Então eu não posso fazer uma integração com três funções ao mesmo tempo. Eu tenho que fazer em pares, de duas em duas. Tudo bem? Então, no caso de determinar áreas. Bom, então, a minha área total... Não, antes disso, a parábola, a reta tem equação, né? A nossa reta, a gente sabe, a gente acabou de ver que ela tem equação 1/4 de x menos 3/4. E a parábola, ela tem a equação y ao quadrado igual a menos x menos 1, tá? Mas eu não vou colocar y ao quadrado lá, porque eu vou integrar em relação a x. Então, eu tenho que isolar o y. Como isolar o y? Se eu isolar aqui, vai dar mais ou menos a raiz quadrada. Porém, a parte da parábola que será interessante para mim é justamente a parte negativa, a que está abaixo do eixo y, tá? Então é a parte negativa, porque quando eu isolo aqui, eu tenho a parte positiva e a negativa. É raiz quadrada de menos x menos 1. E aí eu vou tomar a parte negativa, porque é a que se torna fronteira no momento de delimitação da minha área, beleza? Essa área, inclusive, ela será repartida em duas, que eu chamarei de A1 e A2. Ao juntá-las, eu terei a área total, tá? Sendo, quem é o A1? O A1 será calculada pela integral de quem? De menos 5, calculando em x, até menos 1, tá? Tal que a função superior é a parábola, ou seja, menos x menos 1, e a inferior, ou seja, menos é a superior, menos a inferior é a reta, menos essa reta. Então, menos 1/4 de x mais 3/4, fazendo o jogo de sinal, tá? E aí, isso eu estarei integrando. Separadamente, cada um aqui é quase que imediato. Essa daqui não é imediata, mas por uma substituição simples eu consigo resolvê-la. Eu vou até fazer em separado, ó, resolvendo a indefinida menos x menos 1 dx. Se eu chamar u de menos x menos 1, significa que o du é menos dx. Pronto, satisfez. Menos dx e o u vale isso. Isso aqui é raiz integral da raiz de u du, tá? Ou seja, isso é u elevado a 3 meios sobre 3 meios mais c, que é a mesma coisa que raiz quadrada de menos x menos 1 sobre, ou melhor, já 2/3 da raiz quadrada de menos x menos 1. Raiz quadrada não, raiz quadrada de menos x menos 1 elevado ao cubo mais c com c pertencente a r, tá? Resolvi aqui em separado essa integração, tudo bem? Para colocar como resultado disso
Então eu já tenho o resultado dessa integral, tá? Foi feito aqui, eu tenho a primitiva dela. Então, isso será igual a 2/3 da raiz quadrada de menos x menos 1 ao cubo, parênteses, menos integral disso, 1/4 de x ao quadrado sobre 2, mais 3/4 de x, no intervalo de menos 5 a menos 1. O ruim aqui é só conta, né? Substituindo, vamos. Primeiro, substituindo menos 1. Substituindo menos 1, ok? O que é que será substituindo menos 1? Menos 1, menos 1, 1. Com menos 1, 0. Então, substituindo menos 1, zerei esse primeiro termo. Ótimo. Substituindo menos 1 aqui, vai ficar 1 vezes menos 1 sobre 8. Então, menos 1 oitavo, tá? Substituindo menos 1 aqui, menos 3/4. Substituindo agora menos 5. Então, menos, substituindo menos 5, né? Porque é a primitiva no primeiro ponto, menos a primitiva no segundo. Teorema fundamental do cálculo. Substituindo menos 5, dá mais 5 menos 1, 4. 4 ao cubo, 64. Raiz quadrada de 64, 8. Vezes 2, 16 terços. Tá? Substituindo menos 5. 25 vezes menos 1, menos 25 sobre 8. Substituindo menos 5, menos 15 sobre 4. Pronto. Isso será igual, deixa eu subir esse menos 5 aqui para poder caber, vocês possam ver a resolução, a resposta. Vou ter que tirar o MMC, dá 24 entre tudo. E fazer contas, né? 24 por 8 dá 3, menos 3. 24 por 4 dá 6, menos 18, menos 16. 24 por 3 dá 8. 8 vezes 16, 80, 48, 128, menos 128. Então não posso errar a conta. Se eu errar, vocês colocam aí no comentário. 24 por 8 dá 3 vezes isso, 75, mais 75, já fazendo o jogo de sinal, tá bom? 24 por 4 dá 6, vezes 15, 30, 60, 90, mais 90. Pronto. Agora eu vou pegar a calculadora, tá? E fazer essa continha aqui bonitinha. Então eu tenho 90 mais 75 menos 128 menos 21, o que dá 16 sobre 24, ou seja, por 8, 2/3 unidades de área. Essa é a área 1, a primeira parte da área, tá? Vou encontrar a área 2, tá bom? Sabendo já vou escrever ela aqui no canto que eu vou apagar. Eu não vou apagar esse gráfico não, deixemos o gráfico. Vou apagar o cálculo e resolver a área 2. Eu vou deixar apenas que o resultado da área 1 vale 2/3 unidades de área. Já descobri aqui a área 1 para a gente lembrar. Fica aí. Vamos lá, pessoal. A gente acabou de encontrar a área 1, que vale 2/3 da unidade de área, e vamos encontrar a área 2. A área 2 é limitada pelo eixo x, que tem a equação y igual a 0, e pela reta tangente, que tem essa equação que a gente descobriu. Logo, a área 2 será calculada através da integral, que vai do intervalo de menos 1 a 3, tá? Considerando como maior reta a reta y igual a 0, que aqui é o eixo x, 0, menos a reta
tangente, ou seja, menos 1/4 de x, mais 3/4. Você poderia simplesmente calcular a área disso, ou melhor, calcular essa integral e pegar o oposto, que é justamente o que vamos fazer aqui. Estamos pegando o oposto da integral, né? Quando começamos a estudar áreas de curvas simples, pensando nelas apenas acima do eixo x. Tá? Mas se estiverem abaixo, é como se considerássemos a equação y igual a zero, que é a equação do eixo x, menos a equação da função, que vimos no começo, né, algumas aulas anteriores. Dx, o que é que acontece? Esse zero só proforme, isso será menos x ao quadrado sobre 8, que é a integral de 1/4 de x, integral de 3/4 mais 3/4 de x, que vai de menos 1 a 3. Simples, 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 ainda bem. O que é que acontece? Menos 8 não, menos 9 oitavos, que é 3 ao quadrado sobre 8, mais 9/4, menos 1 oitavo, menos 3/4, tá? Substituindo 1. O que é que aconteceu? Tirando MMC 8, menos 9, mais 18, mais 1, mais 2, 6. Pronto. Isso daqui gerou para mim 19, 25, menos 9, 16 sobre 8, que dá 2 unidades de área. Beleza, tá bom? Então, estou conferindo ali base, que é 1 vezes altura sobre 2. Base, isso mesmo, exatamente, porque é a área de um triângulo. Não sei se vocês conseguem observar, aqui é a área de um triângulo, tá bom? Só para conferir se está certo esse 2, se eu não errei nenhum cálculo. Depois verifiquem aí que aqui é a área de um triângulo, que tem base 1 e altura 4. Bom, então, qual é a área total que eu estou procurando? A área total será o quê? 2/3 mais 2, que me gerará 2 mais 6, área total igual a 8/3 unidade de área. Essa é a resposta para a questão que eu estou procurando. Grandinha, mas fizemos bem detalhado, bem calculado, tá? Próxima aula a gente continua com mais um exemplo. Curte, compartilha, se não se inscreveu, se inscreve e até!